É isso, e nessa troca de experiência, olha, e aliás, que experiência e que aprendizado. Gente, o trabalho é mesmo de formiguinha, assim como todas já falaram, e a Ariana Santana vai falar com a gente, porque ela representa o CREAS. Ariana, antes de tudo, você seja muito bem-vinda, viu? A nossa cidade está gostando daqui, como está sendo essa experiência nova, você que vem de outro estado e já se adaptou, está gostando? Conta um pouquinho da sua experiência para a gente, nesse trabalho tão bacana que você desempenha, primeiro com o coração, acima de tudo, e um pouco da sua experiência de trabalho com a gente, e esse antes e durante esse momento que estamos vivendo. Bom dia. Bom dia, gostaria de agradecer a oportunidade que nos está sendo dada. E Macabu me recebeu com muito amor. Eu fui muito bem abraçada aqui, especialmente pela gestora Marília, que inclusive me deu a oportunidade de estar executando a coordenação do CREAS nesse momento. Muitas pessoas ainda desconhecem o papel do CREAS na política de assistência. E, diferente do CRAS, que ele trabalha na prevenção de vulnerabilidades e riscos sociais, o CRAS ele vai atuar nas situações em que já existe uma violação de direito. Então, a gente recebe casos em que crianças vêm sofrendo violência, mulheres vêm sofrendo violência, idosos, pessoas com deficiência. Então, é um trabalho que exige inteiramente dedicação. Eu gostaria de falar, em especial, de uma causa do CREAS em especial, porque eu gostaria de falar da violência contra a mulher. Porque o momento exige essa fala. A gente está vivendo um período de isolamento em que a incidência houve uma maior incidência no número de casos e a gente já vinha trabalhando há algum tempo com a campanha Você Não Está Sozinha, que a nossa amiga Clícia está até vestindo a camisa. E que a gente entende dessa necessidade de estar batendo na tecla, reiterando a todo momento da importância de que é conhecer a violência, sobretudo, porque muitas mulheres são vítimas e não se veem vítima da violência. Então, a gente precisa estar falando disso a todo tempo. Nesse momento de pandemia, as pessoas foram obrigadas a estar mais isoladas. Consequentemente, estão existindo mais tipos de violência. E o CREAS, nesse sentido, ele tem trabalhado em rede, como é o trabalho da política de assistência também, juntamente com a política de educação, com a política de saúde e outras políticas. E a gente precisa estar estreitando os laços para efetivar a garantia do direito, porque ninguém sozinho faz nada, né? A gente é uma equipe, mas é uma equipe que representa uma política. Mas quando uma mulher vítima de violência, chega ao CREAS, ela é acolhida por um profissional, seja um assistente social, seja um psicólogo, um assessor jurídico que a gente tem, um pedagogo também que a gente tem. Então, dependendo da escala, ele vai chegar ali, ele vai ser muito bem ouvido, porque todos, apesar de suas atribuições distintas, todo mundo é capacitado para lidar com essa demanda. Mas daí a gente precisa de uma rede para encaminhar. A gente precisa do apoio da delegacia para fazer o registro de ocorrência, a gente precisa do hospital para esse atendimento, a gente precisa da saúde mental para um atendimento. E graças a Deus, Macabu tem conseguido executar esse trabalho muito bem. E eu gostaria, inclusive, de agradecer a Patrulha Maria da Penha, que são sempre solícitos. Sempre que a gente precisa, o apoio da defensora, a doutora Karen, também, do promotor. Então, a rede está fortalecida. E isso é importante na hora que você vai ofertar um serviço, porque a política de assistência, a gente ainda tem uma luta até quebrar esse paradigma de que você está fazendo favor, de que é um assistencialismo, quando a gente trabalha única e exclusivamente na perspectiva de garantir direitos. Engraçado, né, Ariana, que nesse tempo de pandemia foi um pouco na contramão, o que era para aproximar as pessoas, né? No caso, as pessoas passaram mais a ficar dentro de casa, meio que contra a vontade, sim, tudo bem, mas se aproximar mais a família e tal, houve essa contramão da causa, né? De que as pessoas acabaram tendo menos paciência umas com as outras, no caso dos casais, né? No caso que a gente está tratando aqui, da violência doméstica, esse trabalho ele aumentou e, ao mesmo tempo, elas se sentiram mais acuadas e não tendo um pouco
dessa autonomia, de poder brigar por essa causa, de poder reivindicar. Então, o que acontece? Quando tem um serviço atuante no município, como é o caso aqui, elas sabem que tem voz, sabem que em recorrer, de alguma forma, elas vão precisar dessa ajuda. Cada um no seu caso. Então, o que acontece? O que era para ter aproximado acabou não sendo assim, está sendo diferente. E vocês estão tendo que trabalhar de acordo com essas demandas, porque elas estão surgindo o tempo todo. E assim, em tempos diversos, né? Então, é muito bem-vinda essa parceria, né? Sim. A violência ocorre, né, majoritariamente dentro do ambiente familiar. E com essa alternância do trabalho, porque de repente o agressor está mais tempo em casa, a mulher impossibilitada de buscar apoio, a rede de apoio muito fragilizada em relação a isso. Então, o CRES tem se reinventado, porque ao mesmo tempo em que se aumenta a demanda dos casos, a gente fica um pouco impossibilitado de executar um trabalho que já era programado, que a gente tem um grupo de mulheres. A gente trabalha nessa perspectiva de estar orientando, de estar falando de quais são os mecanismos de apoio, de onde ela pode buscar apoio, com quem ela pode contar. Mas, ao mesmo tempo, a gente está um pouco impossibilitado pela questão do contato, que não pode ser mais como era até pouco tempo. A gente precisou se reinventar. Então, a gente tem aderido às redes sociais, a gente tem trabalhado com campanhas, a gente tem feito alguns movimentos, ainda que pela internet, e mantido esse contato por telefone, esse acompanhamento, essa disponibilidade do nosso tempo, do tempo em que o CRES, que fica de 8 às 5, de segunda a sexta, também tem os outros mecanismos de denúncia, que eu gostaria, inclusive, de focar nele. Em qualquer menor sinal de violência, denuncie, diz que 180, se essa violência for no momento real, você estiver vendo, presenciando, liga no 190, e aí a gente precisa acabar com isso. E dentro de uma porcentagem, falando agora, a gente sabe que aumentou, claro, óbvio, mas dentro dessa porcentagem, antes e agora durante essa pandemia, aqui em Macabu especificamente falando, você acha que aumentou em quantos por cento? Falando de porcentagem, 20, 30, 40, mais, enfim. Nesses últimos 3 meses, levando em conta o tempo em que a gente recebia essas vítimas, que a gente recebe por encaminhamento, por demanda espontânea, às vezes vem diretamente do hospital, e a demanda espontânea é quando a própria vítima busca esse apoio. Eu posso dizer que pelo menos uns 30% nesses 3 meses. Que já é preocupante, né? Exatamente. E o pior é que alguns casos ainda são reincidência, o que é mais preocupante, porque não é um caso isolado, é um caso que já aconteceu, que permanece acontecendo e que às vezes essa mulher não se dá conta de que isso vai permanecer até que ela tome a decisão de procurar ajuda. Por isso é que é muito importante que ela tome essa consciência, que diante dessa ajuda que ela está tendo, que ela realmente abrace a causa e fale, agora chega, é momento de dar a volta por cima. Eu sei que não é fácil, né? Teoricamente falando, é tudo muito fácil, é tudo muito simples. Mas a gente sabe que na prática é diferente. Mas é tempo e nunca é tarde para ela abraçar a causa junto às outras causas, que ela vai chegar à conclusão de que ela não está sozinha, né? Então, ela abraçando essa causa, ela vai ser mais uma a reivindicar, mais uma a gritar mais alto e fazer a causa fortalecer ainda mais, né? É porque a gente tem a falsa ideia. Normalmente as pessoas ainda têm essa consciência de que mulher apanha porque gosta, de que está ali porque quer. E a gente que trabalha com isso, a gente vê que existe diversos fatores que influenciam. Existe uma dependência econômica, existe uma dependência emocional. Ainda que essa vítima venha falar desse relacionamento, que não quer admitir que existe uma relação amorosa ali dentro, existe um sentimento. Então é difícil romper isso. Ela precisa de muita informação e apoio, porque a gente está falando de ameaça de morte. A gente está falando de agressões que levam à morte o tempo inteiro. O país todo tem vivido isso. Então, as pessoas costumam romantizar. Umas se apegam a religiões, outras se apegam a diversas situações. Eu prefiro me apegar à lei. E eu sempre foco isso com as nossas usuárias. Não existe segunda chance nesses casos. E mesmo em cidades menores, com menor número de habitantes,
Esses casos acontecem porque elas, muitas vezes, antes de recorrer à ajuda principal, no caso, né, às autoridades competentes, elas recorrem muitas vezes a um vizinho que acaba ajudando, um parente mais próximo, que acaba até aconselhando, muitas das vezes, até nem tomar a atitude correta. Espera mais um pouco para ver, dá mais uma chance, e naquela convivência que acaba se tornando habitual, né, se adaptando àquele sistema que não deveria, acaba sendo mais difícil, porque vocês têm que trabalhar para padronizar primeiro, e depois, com um trabalho em equipe, juntando todos esses apanhados, para trabalhar da raiz do problema até o final dele, para entender cada caso, né? Então, fica ainda mais difícil, né, Ariana? Exatamente, porque cada um tem a sua especificidade. E eu acho que seria de grande importância a rede de apoio. Essa mulher vítima de violência, ela precisa saber que ela pode contar com alguém que não seja só a rede de proteção, que não seja só a assistência, que não seja só a saúde. Porque quando todos nós fechamos as portas nos nossos horários, quando encerram os nossos expedientes, essas mulheres ficam à mercê. Então, eu acho que o nosso maior desafio é essa consciência que a sociedade ainda tem de que a mulher apanha porque gosta, que a mulher apanha porque merece, de estar tentando justificar violência, crime, justificar o injustificável. Então, quando existe, por exemplo, no caso de Macabu, já aconteceram algumas situações em que a gente precisa tirar essa vítima do ambiente. Daí essa vítima não tem rede de apoio no município, a rede de apoio dela é em outro município, é em outro estado. E a gente sempre tem o apoio da secretaria, a gente consegue executar o recambiamento, que é levar essa pessoa para o seu local de origem. A gente mantém contato com as instituições desse local, com a família dessas pessoas, e aí a gente consegue retirar, a priori, essa pessoa do ambiente onde ela vem sofrendo violação. Mas a gente depende de todo mundo, porque a gente precisa de um registro de ocorrência para solicitar uma medida protetiva, a gente precisa da efetivação dessa medida protetiva para garantir o direito à vida, é um direito mínimo, né? Sem a vida a gente não tem direito a nada. Então, se a gente começar a preconizar o direito à vida, especialmente no que tange a violência contra a mulher, a gente já conseguiu avançar muita coisa. Meu Deus do céu, demais. A gente sabe que esse tema também é muito amplo e que ficaríamos aqui o dia inteiro falando sobre ele, porque é bem-vindo, é recorrente. Mas, assim, dinamizando com relação a números que as pessoas podem, no caso as mulheres diretamente, ou a criança que está sofrendo algum tipo de violência, que a gente sabe que são inúmeros, ela pode estar ligando para poder fazer contato, para ter esse apoio mais direto. Especifica para a gente esses números para poder as pessoas terem mais acesso. Muitas delas ou sabem, ou esquecem, ou simplesmente ignoram, né? Então, em relação à violência contra criança ou adolescente, o número para ligar é Disque 100. Vai ligar do aparelho celular normal 100, e daí você vai ser atendido e vai ser encaminhado, você vai fazer a denúncia, pode ou não se identificar, se fica a critério da pessoa. E daí ele é encaminhado para o conselho tutelar, para a promotoria e consequentemente chega para a gente fazer esse acompanhamento, mas quem intervém diretamente é o conselho tutelar. Ele vai agir prioritariamente, vai tirar essa criança do ambiente, enfim, tomar as medidas necessárias. No caso de violência contra a mulher, é 180. Vai discar 180 do celular, e daí a gente vai, nesses mesmos segmentos, vai mandar para a promotoria, que vai vir para a gente para começar esse acompanhamento. E quando for uma coisa mais imediata, a violência está acontecendo no ato, tem que ligar para o 190 para a polícia imediatamente chegar e daí tomar as medidas cabíveis e necessárias naquele momento. E, posteriormente, a gente vai dando seguimento aos acompanhamentos. Realização de registro de ocorrência, a solicitação de medida protetiva para garantir o direito à vida dessa mulher. Bacana. É claro que a gente vai falar sobre esse assunto, mas esse tema é muito amplo. A gente vai falar em outros temas, a gente não vai deixar passar essa oportunidade, que em outros temas a gente vai trabalhar mais isso, até porque esse momento tem sido extremamente recorrente. Os números estão até na nossa tela, você vai poder acompanhar aí, tá? Para poder anotar com mais calma. E é muito amplo, né? É muito amplo. Então, é um trabalho que
que como diz o trabalho doméstico, ele não termina nunca, né? Ele está sempre aumentando, está sempre se codificando, e você tem que estar ali atento a tudo. Digamos que você fecha um olho, descansa um pouco, mas está sempre atento a novos casos, porque eles acontecem a todo momento. E muitos casos a gente não sequer fica sabendo, porque e já acontece há muito tempo, há mais de 10 anos, e a gente sequer tem informação. E quem sabe, muitas das vezes também não acaba ajudando a trazer essa informação por medo, por receio, ou até mesmo, principalmente, por falta de informação. A quem recorrer, como fazer. Então, é muito amplo. Eu desejo para você muito sucesso. A gente vai estar falando mais sobre isso, um assunto mais específico, porque é muito amplo, o tema é muito amplo. E é isso, gente. Está aí na nossa tela, você vai poder ligar para esses números. Não deixe passar essa oportunidade, porque assim, aconteceu uma vez, vai acontecer outras vezes, se você não tomar a sua iniciativa de denunciar, de buscar os seus direitos, que você tem e você precisa saber disso. Busque essas informações, busque ajuda, porque nesse momento que estamos passando tem aumentado e a gente sabe disso, então você também precisa fazer a tua parte e dar esse grito final, que é esse grito de socorro, para poder ter essa ajuda, porque não dá para adivinhar o que você está passando, mas dá para te socorrer, para te ajudar, caso você precise, você mulher, você criança, você adolescente, enfim, tá bom? Fique atento a tudo isso e denuncie e vá à luta, você tem os seus direitos. A gente vai estar falando mais sobre isso, ok?